Eu venho de uma família cristã, onde o meu pai sempre fez de tudo para nos aproximar daquilo que ele cria, né? Então, eu cresci em escola dominical, em coral infantil, na igreja, mas por volta da minha adolescência eu tinha um questionamento. Por que todo mundo fala que sentiu a presença de Deus e eu não sinto? Deus não me ama? Eu estou vindo no culto, eu estou fazendo tudo, mas eu não sinto a presença de Deus. Então, as pessoas, quando testemunhavam, eu ficava triste. Porque eu falava, eu não tenho isso. E começou dentro da minha mente a gerar uma mentira de que eu não era amada por Deus. E se eu não era amada por Deus, eu não era amada por ninguém. Então eu comecei a ter vários comportamentos e sentimentos e atitudes e crenças que me limitaram, né, naquele período ali da minha adolescência. Pensando sempre, por que Deus se revela aos outros, Deus fala com os outros e Deus não fala comigo, Deus não me ama. E você pedia, você orava por isso? Orava e não sentia. Foi uma coisa assim tão absurda aquele período e foi uma época de crise existencial e espiritual também. Até que chegou um dia, eu tinha 16 anos, eu falei, a partir de hoje, se eu não sentir a presença de Deus, eu vou entender que Ele não existe. E que eu estou falando com a parede. Eu entrei no meu quarto, eu tranquei a porta, eu ajoelhei e comecei a chorar. E aquele choro era um choro que vinha da minha alma, de dor, de desespero, de tipo, pai, se o Senhor existe, olha para mim. Pai, se o Senhor me ama, faz alguma coisa. Dá um sinal aí. Faz alguma coisa. Eu estava desesperada. E eu chorei copiosamente. Eu senti o meu corpo desfalecendo. E eu senti alguém me pegando. E quando eu me senti no colo desse alguém, que para mim é Jesus, eu não abri os olhos, porque eu falei, eu não quero que isso acabe. E eu cresci dentro da igreja. Eu não tive grandes coisas, conexões com grandes coisas seculares ou do mundo, enfim. Mas eu senti Deus me limpando. Parecia que eu tinha coisas coladas no meu corpo e que elas eram retiradas. E eu estava sendo limpa de mim mesma, limpa daquelas falsas crenças, né? Daquilo que me limitava, de traumas que eu vivi, muitas coisas, mesmo na igreja, que eu escutei, muitas atitudes que pessoas tiveram comigo, enfim, na escola, no caminho. E eu senti Deus me limpando. Eu dormi no chão ali. No chão. Eu acordei com a minha mãe quase quebrando a porta. Já era de noite. Eu estava em posição fetal, no chão, assim, e eu levantei transformada. Abracei a minha mãe e comecei a viver uma nova vida. Uau. A partir dali, daquele dia, com 16 anos, eu não precisava mais. Eu tenho amigos, tenho pessoas que eu amo, mas eu não precisava mais de pessoas para eu me sentir amada. Olha. Eu entendi que Ele me amou primeiro. Eu entendi que Ele é suficiente. Uau. Eu entendi que Ele existe e que Ele transformou a minha história. Sabe, transformou aquilo lá dentro, aquele vazio, aquela dor, aquela falta de amor. A única coisa que eu precisava era ele entender que ele me amou e que eu precisava aprender a amá-lo também. Uau. Então, assim, é bem simples, mas aconteceu e eu acho que muitas pessoas que estão dentro, né, das denominações, da igreja ou em família cristã, precisam entender que elas também precisam ter um encontro com esse Senhor, algo pessoal, algo que marque a vida delas, que transforma, que faça com que elas tenham outro posicionamento, né, para que não sejam, ainda mais hoje em dia, Karina, que é tanta informação, tantas vozes, tantos caminhos, tanta influência na internet, as pessoas ficam tanto tempo ali e elas não buscam essa conexão. Não fecha mais o quarto para orar. Eu entro numa live para orar com alguém, para dizer amém para alguém que está orando por mim. Mas eu tenho um momento com Deus. Então, assim, a minha experiência foi desse jeito, foi no meu quarto, foi sozinha com o Senhor, e isso me fortaleceu, porque depois, quando a gente foi para a África, eu passei muito tempo sozinha, sem ter outras pessoas para eu ouvir, pastores, sabe? Muito tempo sozinha mesmo. E ali no meu quarto, o Senhor sempre foi limpando, transformando. Tanto que cada situação que eu passo na minha vida, dificuldade, tempestade, dor, sofrimento,
O Ale sabe, crise, para onde que eu vou? Pro quarto. Pro quarto. Porque é ali que eu encontro a minha paz, que eu assento a minha mente e que eu sei, o Senhor está comigo, vai passar. É muito importante você falar sobre isso, né? Porque você vê, nós temos 3 testemunhos completamente diferentes. Eu que vim de uma família católica e achava que conhecia Deus, que fazia tudo certinho e minha vida mudou completamente quando eu de fato conheci, entendi que eu estava toda errada, né? Ela que veio de uma família já evangélica, você que não conhecia, né, nada da religião cristã, e como Deus pode transformar, como Jesus em nossas vidas, né? Ele vem para realmente nos resgatar, nos dar uma nova vida. E fala com a gente, né, das mais diferentes formas, mas está sempre tentando nos atrair a Ele. Relacionamento. Né? Tudo que Deus quer é um relacionamento. É um relacionamento. Mas é muito importante você falar da importância disso, do nosso secreto, da gente se manter conectado ao Senhor. Nesse momento, nós temos a facilidade de ter, né, a palavra de Deus aqui no podcast, de ter a palavra de Deus nos pastores, com as nossas igrejas, mas a gente vê tantos países lá mesmo onde vocês estão, que nem tudo pode ser falado em todos os lugares, onde você não pode, né, falar do evangelho que salva em todos os cantos, e muitas vezes vai faltar para a gente também ter de quem ouvir. Exato. Vamos ter que, né, guardar na nossa mente aquilo que a palavra de Deus diz para repetirmos para nós mesmos em várias situações. E um detalhe, o que me fortaleceu muito foi exatamente esse início da minha caminhada de busca. Na minha casa, até falar muito radical, eu tinha um rádio lá que ficava uma fita com a história de Jesus. Então ficava lá Mateus, ficava a história dele. Auto-reverse, dia e noite, não sei o quê. Ouvindo. Eu saindo de casa, ele estava ligado, eu não desligava, ele ficava ligado. O louvor. Se a fé vem pelo ouvir, você estava lá ouvindo, sem parar. Exatamente. Então, assim, eu sabia que eu precisaria me blindar. As pessoas precisam se blindar e saber, olha, por ali vai dar ruim. Não vou para lá, porque já sei que não vai ser bom. Por exemplo, fala uma pessoa radical. Então, no carro, por exemplo, é só louvor. É louvor. Mas o mesmo louvor? É louvor, tá ali. O meu é louvor. Nas estações de rádio, e assim, a gente também tem que hoje até ponderar e ver qual tipo de rádio também dá para você ouvir gospel, eu tô falando. Então, ela só tem 2 ou 3, tá bom. Todas as memórias ali, de 1 a, sei lá, 6, tá só lá. Isso? Vai, é isso. Então, assim, só coisas que edificam. Eu tento me blindar, eu tô sendo bem claro. É a maneira que a gente tem para... Porque se deixar uma brechinha, daqui a pouco eu já estou voltando a ouvir outros tipos de música, outro tipo de coisa, vai me dar uma vontade de ir para uma festa que não deveria estar indo. Vai dar uma lembrança de uma coisa do passado, que aquela música, que na época que você ouvia aquela música, e vai, é assim que o diabo vai. Exatamente. E tem que cuidar, não é para qualquer pessoa para isso. Qualquer um. Que muitas vezes a gente vê até pastores do nada cantando musiquinha do mundo no púlpito. É um absurdo. Falando, que essa música está vindo à mente sem parar? A boca fala do que está cheio. Porque está ouvindo. Então, há que se ter cuidado. Porque aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo vai para sua mente, subconsciente. Então, daí, subconsciente, ela começa a germinar e vai para o teu coração. E a boca fala que o coração está cheio. Então, eu procuro ser muito seletivo mesmo. Eu tenho TV em casa, mas o que a gente assiste lá? Ministração, documentário, The Chosen, essas coisas assim que vão edificar a gente. Isso. Não, mas sabe o que passou em tal programa? Que programa? Não dá nem tempo. Se a gente se ocupar com as coisas que realmente são prioridade, não dá nem tempo de você ficar lá horas vendo TV. Não dá. E quando às vezes não tem tudo isso, eu quero estar com a minha esposa, então vamos descansar, vamos tomar um sorvete, vamos curtir um pouquinho, vamos dormir juntinho aqui, vamos ter um tempo nosso. Porque é tanta coisa. Então, para quem está a fim de fazer e servir ao Senhor de fato, de verdade, você não tem tempo para perder, você não tem tempo para outras coisas. Então é bom demais. E o próprio Senhor, ele é autossuficiente. Eu não preciso de ter artimanhas para poder estar indo em um culto ou isso, aquilo. Não.
Ele é autossuficiente para mim. Ele é tudo, ele é o meu tudo. A minha graça te basta, Deus falando. Então, é isso. E eu procuro entender o seguinte, quando as nossas atenções são centralizadas em Cristo e no seu evangelho, não em outro evangelho, né? O evangelho do reino de Deus, então, aí enche da luz, da sua luz, e aí entre o fruto, então, do Espírito é manifesto em nós, e começamos a dar bons frutos. Exatamente. E a frutificar, então, mas frutos bons. Mas para isso tudo acontecer, tem que ter essa conexão com Ele. E isso eu não tinha lá fora. Antes de Cristo não tinha, podia ter riquezas, aquelas coisas todas, mas não tinha essa paz, não tinha isso.